Hoje a gente vai falar sobre questão racial, a gente vai falar sobre a questão racial nos Estados Unidos. Então, eu vou dar uma breve introdução de meio que quando começou, assim, os problemas, assim, bem lá atrás, na época da colonização. E aí eu vou falar também sobre os problemas que teve no século XIX, no século XX. O Gui vai falar sobre os movimentos pelos direitos no século XX também. E a Jéssica também vai trazer algumas questões dessa, ela vai apresentar algumas imagens, alguns documentos sobre esse período, e também vai trazer algumas questões mais atuais em relação ao movimento negro nos Estados Unidos, etc. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. Tá certinho aí? Vocês estão vendo? Agora sim. Antes estava carregando. Sim. Certo. Então, a questão racial nos Estados Unidos, essa é uma foto do... Esse é o nome do cara agora, gente? Lewis Hamilton, ele é um corredor de Fórmula 1. E esses meses aí atrás, ele fez esse gesto aí, que é dos Panteras Negras, e o Gui vai falar mais depois, né, do significado disso tudo e tal. Mas ele é um cara que está num ambiente totalmente branco, né, e elitizado, que é a Fórmula 1, e mesmo assim ele vem se manifestando bastante em relação ao Black Lives Matter e etc. Né? Que é bastante importante porque ele tem uma visibilidade bem grande, assim. Certo. Então, o que a gente pode colocar aqui como começou, né? A gente está indo bem lá atrás para tratar essa questão racial, mas assim como no Brasil, toda essa questão do preconceito e racismo que a gente tem nos Estados Unidos também tem início no período da colonização da América do Norte, né? Dos Estados Unidos. Só que daí os Estados Unidos têm uma coisa, né? Ele é um tipo de colonização diferente que acontece no sul e no norte dos Estados Unidos. O sul, vocês estão vendo no mapinha aqui, é tipo da Virgínia para baixo, né? Então, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né? E aí o norte é esse pedacinho aqui para cima, a partir da Pensilvânia e tal. Por que acontece, né? Nessa parte norte, é um clima muito mais parecido com o da Inglaterra. Então, não valia a pena para a coroa britânica, né, investir em qualquer coisa que seja para plantação, esse tipo de coisa, sendo que era a mesma coisa que eles plantavam lá na Inglaterra, né? Diferente da parte sul, que a parte sul já é um clima mais quente, né? Vou arriscar falar que é um clima mais semelhante com o do Brasil. Então, já possibilita que novos produtos fossem plantados e todo esse tipo de coisa. Então, nas colônias do sul, né, essas são as 13 colônias iniciais. Nas colônias do sul, a gente tem aquela estrutura, né, dos grandes latifúndios, da monocultura, principalmente com o tabaco, e a mão de obra escravizada, né? Então, são essas pessoas trazidas do continente africano que são utilizadas como mão de obra nos Estados Unidos, né, nessas grandes plantações. E na colônia do norte, a gente tem a pequena propriedade, então, voltada para a policultura, né? Então, um negócio meio para subsistência, assim, né? Eles não totalmente para subsistência, porque tinha o comércio também, e a mão de obra era livre, certo? Então, a economia do Sul, além dessa questão da agricultura, ela tinha uma base muito forte na escravidão, né? Uma economia escravocrata. E aí a gente tem uma coisa, né? Então, alguns centenas de anos se passaram, a gente está aí por volta da 1776, que é quando acontece a independência dos Estados Unidos, então eles não tem mais esse vínculo com a coroa britânica. E aí eles passam a querer conquistar novos territórios, né? A chamada conquista do Oeste, para buscar ouro, terras. Não vou comentar sobre a questão dos indígenas que já moravam na América, né? Os verdadeiros americanos que foram massacrados. Então, os americanos, né, esses colonos, eles passam a invadir esses territórios que estão ao oeste.
E aí acontece o quê, né? No sul, a gente tem essa mão de obra escrava, de escravizados, e no norte eles são adeptos à mão de obra livre. Para quê? Para movimentar a economia, né? Se você tem a mão de obra livre, você tem pessoas que são assalariadas, conseguem comprar as mercadorias e toda aquela questão de economia, né? E no norte também, a gente tem... Eles têm uma política... então, eles são meio contrários a essa questão da escravidão, né? Eles têm esse objetivo, mais ou menos, de abolir a escravidão por conta lá do mercado consumidor, né? Para poder aumentar o mercado consumidor. E aí, o que acontece? Conforme os norte-americanos iam adentrando esse território, né, iam conquistando, invadindo esse novo território, tinha lá, a gente vai adotar um sistema escravista ou a gente vai adotar um sistema de trabalho livre. Até um determinado momento, fica meio dividido, né? Então, o Sul, ele adota o trabalho escravo e os estados do Norte, eles adotam a mão de obra livre, né? Isso até que a Califórnia, que é um estado que fica no... É um estado que fica no sul, ele também adota o trabalho livre, né? Então, a gente tem um certo equilíbrio entre esses dois tipos de mão de obra, até que a Califórnia dá uma desbalanceada nesse equilíbrio. E aí, nesse mapa, a gente consegue ver, né? É bem fácil de ver os estados que adotavam o trabalho escravo e os estados que adotavam o trabalho livre, né? Então, olha só, na parte aqui sul, é muito grande a quantidade de pessoas escravizadas, em 1790. E na parte norte tem trabalho escravo também, pessoas escravizadas, mas não é tão grande, né? Tá vendo que é uma corzinha muito mais clara, predominante, do que aqui na parte sul. Então, tem toda essa questão, né, do sul defendendo o trabalho escravo e do norte defendendo o trabalho, a mão de obra livre. E aqui já é 1850, né? 100 anos depois. Pode ver que é bem predominante aqui, a mão de obra escravizada, eles já chegam até quase, né, metade. Imagina, Andy, até quase metade dos Estados Unidos. Aqui na parte norte a gente não tem muita informação sobre esse período. Mas aí o que acontece? Então tá lá esse problema entre o sul e o norte a respeito, principalmente, não é o único motivo, mas um dos motivos principais é essa questão do trabalho escravo. E aí, em 1860, é eleito presidente dos Estados Unidos o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, ele tinha uma relação maior com os ideais do pessoal lá do norte, né? Na questão da abolição da escravidão. Por quê? Não é porque ele era muito legal, mas por toda aquela questão de economia que eu citei no começo, né? Para ter mercado consumidor. A mão de obra livre, ela gera mercado consumidor, então movimenta a economia e tal. Então, o Abraham Lincoln, ele apoia essa proibição da escravidão, só que o Sul não acha isso muito legal. Tipo, nossa, a gente agora tem um presidente que ele é a favor, que provavelmente vai abolir um negócio que é a base da nossa economia, né? Que é a economia escravocrata. E aí, o que acontece? O Sul, agora eu fiquei pensando se é uma característica de Sul de países terem esse negócio separatista, porque o Sul resolveu se separar do restante dos Estados Unidos, né? Que é o início da Guerra da Secessão. Eles se separam dos Estados Unidos porque eles não estão de acordo com essas novas ideias do novo presidente, né, do Lincoln. E aí dá início à Guerra de Secessão, porque o Norte ele quer unificar essa parte que tinha se separado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o mapinha do que ficou, porque quando eles se separaram, eles formaram os Estados Confederados da América. Então, é toda essa parte sul aqui. A gente tem uma bandeira do Exército do Estado Confederado, que ela é muito conhecida hoje em dia nesses movimentos racistas, né, que a gente tem hoje em dia, que é a bandeira do Exército. A bandeira dos Estados Confederados, ela não é tão conhecida, pelo menos o que eu vejo mais é essa bandeira aqui. Então, quando você vê essa bandeira aqui, você fica esperto, porque muito provavelmente ela não está sendo usada com boas intenções. Tá, então vamos voltar aqui. Então, a gente tem o início da Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865. Né? Quem ganha essa guerra, né? A guerra ela é bastante sangrenta, é considerada como uma das batalhas mais violentas que tem nos Estados Unidos. E aí, a parte norte ela tem uma certa estrutura melhor, né? Eles têm mais desenvolvidos tecnologicamente, falando assim, né?
e eles conseguem a vitória, então eles conseguem unificar, né, eles conseguem agregar essa parte do sul novamente ao território dos Estados Unidos. E após a vitória do nortista, né, esses estados confederados, eles voltam a pertencer aos Estados Unidos, a gente tem a abolição de escravidão, né? Então, ó, a guerra acabou em 1865, e em 1865 também a gente tem a abolição da escravidão nos Estados Unidos, certo? Então, de novo aí o mapinha para vocês verem, né? Toda essa parte aqui, que são os Estados Confederados. E se você vai hoje em dia para os Estados Unidos, não que eu já tenha ido, mas aí, tipo, o pessoal fala, esses estados são os estados mais racistas que a gente tem. Eu já vi imagem em redes sociais, por exemplo, de placa falando assim, tipo, ó, se você, eu acho que era no Texas, falando, tipo, ó, se você é negro, se você tá indo nesse território, é melhor, tipo, se você tá viajando e vai passar por aqui, não dorme aqui, porque vai ser muito perigoso para você. Se você ficar nesse território, porque é uma herança muito forte que tem desse uso da mão de obra de escravizados nessa parte sul dos Estados Unidos. Então, eu esqueci de procurar, mas é um negócio muito tenso, sabe? Tipo, são avisos reais, assim, tipo, olha, não fica aqui. Isso hoje em dia, sabe? Século XXI, não tô falando de 100 anos atrás. E aí a gente tem a Ku Klux Klan, né? Nossa, esse negócio vai dar trabalho falar. Eu vou falar só clã, senão vai virar um trabalhinho. A clã foi um grupo racista que foi formado após a abolição da escravidão, né? Então, já que essas pessoas, esses sulistas, eles não podiam escravizar os negros, eles falavam, tipo, vamos criar um grupo para humilhar essas pessoas negras, né? Porque para manter aquela hierarquia racial que vigorava no período, né? Então, esse grupo, ele meio que teve 3 momentos, né? Tipo, como se fossem 3 grupos distintos, mas tipo, com uma mesma pegada dessa questão da supremacia branca. Então, eles surgem em 1865 e eles vão até mais ou menos 1870, 1875, mas sempre com essas mesmas ideais não, né? Tipo, com essas mesmas ideias de perseguir, torturar, assassinar pessoas negras em favor de uma supremacia branca. Em 1870, ele chega a ser banido, mas ele volta em 1915, aquele mesmo esquema, né? Então, eles chegam a incendiar casas, eles raptavam pessoas negras e todo esse tipo de atrocidades que esses grupos faziam contra as pessoas negras, não com só pessoas negras, né? Em um determinado momento, eles passam a ser anticristãos. Anticristão não, eles são cristãos, mas eles são protestantes, né? Aquela outra vertente do cristianismo. Então, eles perseguem católicos, eles perseguem judeus, tudo aquilo que destoa daquele ideal branco, né? Daquela raça branca, né? Então, a gente tem 1915 e 1944, aí ele dá uma pausa também e ele volta em 1946, que acho que é um momento mais conhecido, né? Que é o que tem geralmente em filmes, todo esse tipo de coisa, né? Então eles usam essa roupinha branca aí, parece um fantasma. Tanto para os caras são tão corajosos que eles não têm nem a coragem de admitir que eles fazem parte do grupo, né? Pelo menos nesse momento, que eles usavam essas roupas para esconder a identidade deles e também para assustar as pessoas. Então eles adotavam algumas coisas como, por exemplo, nessa primeira imagem, não, né? Na segunda imagem a gente tem uma cruz, que é uma cruz em chamas, né? Que tem todo um significado. Eles colocavam essas cruzes em chamas nas casas das pessoas que eles destruíam. E aí tem essa fotinha aqui da Ku Klux Klan em 2015. Né? Em 2015, olha aqui a legenda, né? Imagem de 17 de julho de 2015, da marcha de simpatizantes da Ku Klux Klan em Colômbia, Carolina do Sul. 2015, né? Quando você vai pesquisar sobre a Ku Klux Klan, você acha, tipo, eles foram muito, muito fortes na década de 60, mas hoje em dia não tem tantos adeptos. Só que assim, né? Eu tava lá umas informações, cerca de uns 3 a 5 mil adeptos. Mas ainda assim, é um negócio muito perigoso, né? É um grupo que existe, as pessoas sabem que ele existe e nada acontece, né? Aquele negócio lá do nada acontece feijoada. Então, eu não sei como que funciona esse negócio da legislação dos
Estados Unidos, porque sim, eles são racistas, eles são abertamente racistas, e aí eu acho que é tipo aqui no Brasil, né? Nada acontece. Mas não é um Inclusive, negócio... deixa eu só fazer um adendo rápido. O pai do Donald Trump, né, do atual presidente, ele era membro ativo da Ku Klux Klan, tá? Só um adendo, assim. Então, o filho do presidente, aliás, o presidente é filho de um membro da Ku Klux Klan. Então, né, já dá para ver a ideologia que a família Trump defende. E um ex-líder também da Ku Klux Klan, ele elogiou o Bolsonaro, tipo, não, esse daí tá no caminho certo. Então, porque a Ku Klux Klan, hoje em dia, tem todo... Nossa, tô dando risada, mas é de nervoso, tá, gente? Tem todo esse negócio, tipo, de ser muitos ideais parecidos com o do fascismo, né? Do fascismo e do nazismo, né? Então, todos esses grupos minoritários, eles são contra, né? É somente essa supremacia branca. Então, temos aqui essa fotinha. Essa primeira fotinha eu pensei em colocar em preto e branco também, para vocês adivinharem de quando ela é. Porque, só dá para saber que ela é atual porque ela tá em colorido, né? Então, é um movimento atual. Ele é menor do que já foi antes, mas ele ainda tem muito impacto na sociedade. E eu coloquei aqui para... Tem um filme, né, que é o Infiltrados na Clã. Mas depois eu coloco o trailer para você ver. O Gui também vai falar dele. Aí depois eu mostro o trailer para vocês, que é bem interessante, assim. Então, a Ku Klux Klan, esse grupo aí separatista, não, né? Esse grupo racista, né? Um grupo de ódio que prega pela supremacia branca. E aí, como se não bastasse isso, a gente tem também, após a abolição da escravidão, as leis Jim Crow, né? Depois eu volto aqui nessa imagem. Mas o que são essas leis Jim Crow? São leis segregacionistas, né? São leis que pregam a separação física mesmo entre pessoas brancas e as pessoas de cor, né? Que são as pessoas negras, né? Mas não só negros, mas tipo toda pessoa de cor lá nos Estados Unidos, né? Então é a separação dos espaços realmente, né? Então tem o banheiro para pessoas brancas e o banheiro para pessoas negras. Tem a escola para pessoas brancas e a escola para pessoas negras. E aí tem ônibus, trens, restaurantes, inclusive bebedouros, era tudo separado, né? Eles tinham uma ideia que era, tipo, iguais, mas separados, né? Então, tipo, ok, a gente é igual a você, segundo a Constituição lá, mas eu te quero longe de mim. E essas são as leis Jim Crow. Ela não era uma lei federal, né? Elas eram leis locais, né? Eram estaduais. Então, era os estados do Sul, que adotavam essas leis, de novo, né? Para continuar com essa hierarquia racial da suposta superioridade branca, né? E aí, por que tem esse nome, né? Era um comediante que ele começou a caçoar das pessoas negras, né? Então, era uma canção que se chamava Jump Jim Crow. E aí, era esse ator, Thomas Rice. Ele usava a maquiagem blackface, né? Que é aquela... Quando você se pinta de preto para representar uma pessoa negra de uma forma de chacota, né? Uma forma vexatória, né? Então, ele apresentava esses estereótipos de pessoas negras, né? Que eram pessoas atrapalhadas, que não eram muito inteligentes, né? Tudo isso caricaturizando as pessoas negras, né? Então, era por conta dessa música de Jim Crow. Crow, se eu não me engano, é corvo em inglês, Jéssica. Isso? Inclusive tem, acho que no Pica-Pau ou no Dumbo, tem alguns desenhos americanos que retratam esses corvos pejorativamente, né? Retratando as pessoas negras. Sim, hoje em dia, inclusive, desculpa te interromper, hoje em dia, Não, inclusive, esses desenhos, eles são bem problemáticos, que nem quando fizeram o remake do Dumbo, tiveram que tirar a cena dos corvos, porque eles colocavam os corvos caracterizados como malandros e falando com sotaque característico dos negros dos Estados Unidos, o que eles chamam de Ebonics. Então, colocavam esse sotaque, caracterizavam ele como malandro e eles eram corvos, que é o que remete a essa musiquinha, que é o que remete às leis. Então é muito problemático. Eles juntaram tudo que tinha de problemático e fizeram um personagem. É o Dumbo, Andy. E eu já vi também falando sobre... Eu acho que no Pica-Pau também tem aquele... Também. Eu acho que no Pica-Pau tem uma referência dessa conquista do Oeste, né? Porque, tipo, o Pica-Pau, ele é azul, vermelho e branco, representando os Estados Unidos, e ele sempre
tipo, tá... Aí tem o índio, sempre tem um indígena, né, retratado, e o indígena, ele é sempre meio atrapalhado, meio bobão, assim, né? Então tem vários desenhos dos Estados Unidos retratando todos esses preconceitos, né, que vem... Então, eu vi num post isso, não cheguei a conferir, mas faz sentido. E parece que até o movimento dele, parece que quando ele tá voando é meio que tipo em sentido oeste, mas isso realmente eu não tenho nem certeza. É muito complicado isso, né? Porque se a gente pegar várias produções que a gente assistiu enquanto criança, elas são muito problemáticas, né? Mas eu acho que é importante a gente ver e refletir e trabalhar com essas problemáticas, né? Não é tipo censurar, né? A gente tem que trabalhar com essas coisas, analisando criticamente, né? Então, voltando aqui nas leis de Jim Crow, é justamente esse negócio que a Jéssica estava falando, que é essa referência a uma encenação retratando os negros de forma vexatória, né? E aí ela vai até mais ou menos a década de 60, com que a gente tem as leis dos direitos civis de 1964, que é pelo fim da segregação racial, para que todos os americanos tivessem direito a ser servidos em todas as instalações abertas ao público, né, segundo o presidente que estava presidindo aí nesse momento. E também com a Lei do Direito ao Voto em 1965, que são os fins das práticas eleitorais discriminatórias, né? Mas isso não significa que tudo passou a ser lindo e bonito lá nos Estados Unidos, né? Como a gente pode ver hoje em dia, o racismo reina e, tipo, de certa forma, não tem punições muito severas. Então, aí a gente tem essa imagenzinha aqui. Eu não sei, não lembro se a Jéssica coloca essa imagem. Você põe, Jéssica, essa aqui? Então? Essa em específico não, mas eu peguei outras. Ah, tá. Então, eu vou só falar. Então, eu acredito que seja uma estação de trem. E a gente tem aqui, né, tipo, sala de espera para pessoas de cor, né? Então, e citando também, o Gui vai falar um pouquinho disso depois, mas essas instalações para pessoas negras eram sempre instalações inferiores, né? Então, não bastava ser separado o negócio, ainda tinha uma precariedade, tanto das escolas, dos ônibus e todas essas questões. E aí a gente tem a Rosa Parks, né? A Rosa Parks, ela nasceu em 1913, no Alabama. Depois ela se muda para Montgomery, que é a capital do Alabama. Então, o Alabama é um estado aí do sul. E aí vigoravam essas leis de Jim Crow, né? A questão da separação. E aí o que acontece, né? A Rosa Parks, ela é uma ativista pelo National Association for the Advancement of Colored People. Então, ela já está engajada nessas pautas raciais, mas meio que tipo a maior manifestação dela em relação a isso, talvez muito provavelmente nem tenha sido proposital, foi a questão do ônibus, né? Quando, em 1º de dezembro de 1955, vestígios físicos, você fala, tipo, da lei, o papel, ou desse, por exemplo, o que você está falando aí do Cris? Tipo, se ainda existem coisas que são separadas hoje em dia. Bairros e tal. Olha, eu não sei, talvez legalmente não, mas sim, tem, né? Tipo, é só a gente entrar num condomínio branco do subúrbio, né? É um negócio que, tipo, não é proposital, mas tá lá, né? Tipo, são resquícios. Eu acredito que coisas desse tipo tenham. E eu tava vendo uma série, era meio besta, né? Eu assisto muitas séries. Chama Caçadores de Recompensa, né? Na Netflix. A série tem uns negócios, eu não sei se é uma crítica ou se a série é ruim mesmo, eu nem acabei de assistir. Mas aí as meninas, duas meninas, elas eram brancas e, tipo, elas não eram racistas, né? Aquela branco antirracista, né? E aí elas são super ricas, né? E elas participam de um clube que os pais delas fazem parte. E nesse clube não tem pessoas negras, né? Tanto é que elas precisavam procurar um cara aí nesse clube e era um cara negro que estava procurando, porque ele era um caçador de recompensa, ele estava procurando esse cara no clube branco, né? E aí as meninas falaram, você não vai entrar aí, sabe? Tipo, porque você é negro. Então, tipo, deixa que a gente vai atrás desse cara porque a gente é branca. Então, talvez não... assim como no Brasil, né? Não existe essa segregação
legalmente, né? Não tem uma legislação, assim como as leis de Jim Crow, mas acontece, né? São vestígios desse momento. Então, o que acontece com a Rosa Parks, né? Tinha o ônibus lá de Montgomery, e nesses ônibus deveriam ser separados, né? Então, tipo, tinham fileiras que eram para pessoas brancas e tinham as fileiras que eram para pessoas negras. Então, a Rosa Parks, ela era costureira, parece, e aí ela estava lá sentada no ônibus, pagou a tarifa e tal, estava sentada. E aí, em um determinado momento, o motorista mandou que ela se levantasse para ceder do lugar dela para um homem branco. E ela se recusou. Então, ela se recusou a levantar lá para o branco sentar no lugar dela. Então, o motorista chamou a polícia, ela foi presa, né? E a partir desse momento que a Rosa Parks, ela meio que tipo um estopim, né? Para essa movimentação, pelo menos no Alabama, né? Porque as pessoas negras da cidade, elas se propõem a boicotar essa empresa de ônibus, então eles param de usar os ônibus, eles começam a dar carona, andar a pé e tudo esse tipo de coisa para não dar dinheiro para essa empresa de ônibus. A empresa de ônibus começa a perceber que ela está perdendo o dinheiro dela, né? Então, é meio que isso, né? Muito provavelmente a Rosa Parks, ela não fez, tipo, não vou me levantar por conta de X coisas. Às vezes ela estava somente cansada, mas sim, ela tinha uma ligação com esses movimentos, esses movimentos negros, né, no período. Mas, realmente, organizaram um esquema de carona fantástico sem internet, né? E hoje em dia a gente tem que, sei lá, se matar aí para arrumar uma carona. Mas então, esse ato da Rosa Parks, ele serve como estopim para movimentos contra a segregação racial, né? Então, esse momento aqui, em 1955, as leis de Jim Crow ainda estavam em vigor, né? E aí o Gui agora vai falar mais sobre esses movimentos pelos direitos dos negros e também pelo fim da segregação racial. Deixa eu só interromper aqui. Beleza? Beleza, eu vou abrir aqui a apresentação e já continuo. Peraí, galera, um minutinho. Foi. Acho que foi, né? Tá dando para ver? Peraí que eu tô lá na frente. Agora tá carregando. Agora sim? Tá. Agora foi. Beleza, então. Bom, então, eu vou pegar o gancho de tudo isso que a Fátima falou, né, sobre a história dos Estados Unidos e a história afro-americana, e vou continuar disso a partir do movimento dos direitos civis, né. Eu vou falar, então, um pouco das lideranças, né, dos principais nomes do movimento dos direitos civis e as reivindicações que eles tinham, né, quais eram as pautas que esses movimentos tinham. Bom, então, eu acho que o movimento dos direitos civis, ele se estrutura a partir de três coisas principalmente, né? O racismo, a segregação e a violência. O racismo, ele gera a segregação e a violência, né? Não vou falar muito, né? A Fátima já pontuou bem a questão dos estados, da região sul dos Estados Unidos, né? Que tinha uma segregação extremamente rigorosa, e que demarcavam os espaços exclusivos para a população negra e para a população branca. E aí uma coisa que acontece depois da abolição, né, a abolição nos Estados Unidos ela se dá em 1865, depois da abolição a gente tem um movimento de grande migração da população negra do sul dos Estados Unidos para a região norte dos Estados Unidos. Então, bairros historicamente negros, né, em Nova York, que a gente conhece, tipo, pelo Todo Mundo Odeia o Chris, o Brooklyn, o Harlem, o Bronx, são bairros que surgem também desses ex-escravizados que migram para a região norte, né, fugindo justamente dessa segregação e dessa violência que havia. E aí, a população negra tinha as escolas específicas, as faculdades específicas, os espaços de lazer e hospitais específicos, e não apenas eram específicos para a população negra, como eles eram piores também, né? Então, não tem como comparar, como dizer que é a mesma coisa, mas para a gente tentar assimilar, vamos pensar, por exemplo, nas coisas que são públicas e nas coisas que são privadas. Qual que é a escola que tem maior qualidade de ensino? É a escola pública do Estado ou é a escola particular?
qual que é o hospital que eu vou ter melhor atendimento? É no hospital público, no postinho de saúde, ou é no hospital particular, em que as pessoas pagam convênio, né? Então é mais ou menos nesse sentido. As coisas destinadas para a população negra eram piores, né? Eram de qualidade inferior, o que fazia, consequentemente, que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida inferior, né? E, além disso, as pessoas negras elas não podiam votar. Então, por exemplo, para acabar com as leis racistas, era importante termos políticos que não eram racistas, né? É o que a gente tem falado muito em relação ao período de eleições. Vamos votar em mulheres, né? Vamos votar em LGBTs, vamos votar em pessoas negras. Por quê? Porque se a gente quer mudança na sociedade, a gente precisa votar em pessoas que vão mudar a sociedade. Mas como que a população negra ia fazer isso, sendo que eles não tinham direito ao voto, né? Então, a segregação, a segregação racial, né, as leis de Jim Crow, elas proibiam, inclusive, a população negra de votar. E, além disso, as pessoas negras elas estavam sujeitas a um sistema judicial extremamente racista. Era muito fácil uma pessoa negra ser incriminada por crimes que, inclusive, não tinham cometido, né? Então, sei lá, sumiu alguma coisa, roubaram a casa de alguém, de alguma família branca. Automaticamente, uma pessoa negra, se ela estivesse por perto, ela seria incriminada independente dela ter realizado o crime ou não, né? Isso é uma coisa que existe ainda hoje nos Estados Unidos, existe também aqui no Brasil, né? De pessoas negras que são incriminadas injustamente, mas naquele período era algo muito... muito forte e institucionalizado pela lei mesmo norte-americana. E aí, a partir da década de 50, diante de toda essa conjuntura, a população negra se movimenta para efetivamente garantir os seus direitos civis, né? Então, é daí que surge a luta dos movimentos civis. Eu coloquei aqui, para ilustrar, né, como eu estava falando da violência, coloquei como exemplo os linchamentos que ocorriam. Desculpa as imagens, que, enfim, são de fato violentas, né? São pesadas. Peraí que eu estou abrindo aqui a mensagem. Pronto. Mas eu coloquei aqui como exemplo o linchamento da Laura e do Lawrence Nelson. Eles são dois familiares. A Laura, na verdade, ela é mãe do Lawrence. E eles tiveram o pai, né, da família, o pai da família, ele foi incriminado de ter realizado um crime injustamente, e aí ele foi morto e a família dele acabou sendo linchada. Assim, isso acontecia com muita frequência, e essas imagens que eu estou mostrando, elas eram comercializadas como cartão postal, elas ficavam penduradas em estabelecimentos, né? Era uma forma de celebração, assim, de mostrar como que a supremacia branca dominava no sul dos Estados Unidos, né? Então, isso era feito, sobretudo pela Ku Klux Klan, que a Fátima estava falando agora de pouco. As melhores escolas eram exclusivas para pessoas brancas, né? O Andy falou agora do Lucas, menino negro e pobre, que foi solto depois de passar 3 anos na cadeia por um crime que não cometeu. Exatamente, né? Inclusive, a Maju Coutinho, ela fez uma fala muito interessante no jornal da Globo, né? Falando sobre isso, que o sistema judicial é falho e que ele precisa parar com essa lógica de que pessoas negras são suspeitas automaticamente. Então, as melhores escolas eram exclusivas para pessoas brancas. Eu coloquei aqui a imagem da Ruth Briggs, que ela foi a primeira pessoa negra a frequentar uma escola para pessoas brancas em Nova Orleans, em 1954. Veja o tamanho dessa menina. Ela tem apenas 6 anos de idade e ela foi escoltada por 3 policiais federais para conseguir entrar nessa escola. Para vocês terem uma noção de como que era violento o racismo, né, norte-americano. E aí, continuando, né, nas escolas, aqui tem as 2 imagens da Elizabeth Eckford. Ela, né, Elizabeth, mais 8 alunos negros, eles foram os primeiros a frequentar uma escola só para brancos em Arkansas, nos Estados Unidos, em 1957. E aí, para eles conseguirem ir para a escola,
eles foram escoltados pela Marinha, né, para eles conseguirem entrar na escola. E aqui tem as imagens da Elizabeth Eckford, 2 imagens dela. Na primeira imagem, ela está sentada na sala de aula, tem vários alunos brancos atrás dela, dando risada, fazendo piadinha, jogavam caderno nela, jogavam bolinha de papel, jogavam lápis, enfim, faziam de tudo. E aí, na segunda imagem, é ela saindo da escola e sendo escoltada, né? Tem uma mulher branca ali atrás dela, nitidamente xingando, né? Com um pedaço de papel enrolado para bater nela, cuspiam nela, puxavam o cabelo, enfim. Foi uma luta. A Elizabeth Eckford, ela conseguiu ser a primeira mulher negra a trabalhar em um banco não vou lembrar agora, eu deveria ter anotado, né, o nome da cidade, mas ela foi a primeira mulher negra a trabalhar em um banco na região em que ela vivia. Então, esses são os primeiros passos, né, as primeiras tentativas da população negra de se inserir em espaços que, historicamente, lhes foram negados, né? E a gente tem ainda uma questão muito forte, né, desse histórico das escolas. Essa escola, por exemplo, de Arkansas, hoje ela tem um museu que fala sobre a história da segregação. A Rudy, né, da imagem anterior, ela tem foto com Barack Obama. A Oprah Winfrey já fez um documentário sobre essa escola também. Enfim, isso ficou muito forte para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E aí, como que começa, né, o movimento, né, essa luta? Como a Fátima falou agora de pouco, nós tivemos o acontecimento, né, da Rosa Parks, em que ela se recusa a levantar do ônibus e, consequentemente, tem um boicote aos ônibus que dura 381 dias, né? Imagina, mais de um ano a população negra boicotando os ônibus. E eles praticamente quebram a empresa de ônibus, porque a população negra significativamente era a população que mais andava de ônibus, né? E aí eles conseguem, então, retirar essa segregação que separava os ônibus entre brancos e negros. E a partir disso, a gente tem início a uma série de passeatas, de protestos e manifestações em prol dos direitos da população negra. Então, aí falando um pouco das lideranças, né, o nome mais famoso que a gente tem é o Martin Luther King Jr. Martin Luther King, ele é pastor, filho de pastor, inclusive, né? E por que é importante pontuar que Martin Luther King é pastor? Porque a comunidade afro-americana, né, a população negra dos Estados Unidos, é uma população essencialmente evangélica. Enfim, não vou entrar nas especificidades, né, da Igreja Batista e tudo mais, mas a população afro-americana é essencialmente evangélica. A maior parte da população negra dos Estados Unidos são evangélicos, estão dentro das igrejas, tem dentro da sua vida, né, uma cultura gospel muito forte, e que não é como, enfim, é específica, né, dentro da comunidade norte-americana. E ainda hoje nós temos as igrejas negras, né, as igrejas que são frequentadas pela população negra, feita pela população negra. Tem uma série muito interessante da Netflix chamada Greenleaf, que fala justamente sobre isso, né, sobre a Igreja Negra dos Estados Unidos. E a Igreja Negra dos Estados Unidos, né, a comunidade negra, ela se utilizou da igreja como um fator de fortalecimento da comunidade. Então, se dentro da sociedade norte-americana as pessoas negras eram linchadas, eram violentadas, tinham seus direitos não garantidos, ocupavam os piores lugares dentro da sociedade, dentro da igreja, eles se fortaleciam, eles se ajudavam, tinha uma comunhão, né? Então, Martin Luther King ser um pastor era muito significativo justamente por isso, né? Pelo peso que a igreja ocupava para a sociedade afro-americana. E aí o Martin Luther King, ele começa a pregar, ele se aproxima da Rosa Parks naquele momento, né, lá na década de 50, e ele começa a pregar, ele começa a falar sobre a paz, ele começa a falar sobre a igualdade, né, ele começa a falar sobre os direitos da população negra, que a população negra deveria reivindicar os seus direitos, mas, sobretudo, por uma perspectiva pacífica, né? Martin Luther King pregava a não violência, os protestos pacíficos, né? De se manifestar, de exigir os direitos, mas de forma pacífica, e ele começa a conquistar pessoas
nos Estados Unidos inteiro, então ele percorre a região sul, ele vai para Washington, ele vai, enfim, para vários lugares e ele começa a ter muitos seguidores, não apenas negros, mas também pessoas brancas que apoiam a causa dele, né? E aí ele tem alguns discursos e algumas manifestações que se tornam históricas. O discurso mais famoso dele é o I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, que ele realiza esse discurso em 1963. Eu separei, o discurso ele é longo, mas eu separei 2 trechos, né, para a gente ver. Então ele fala: eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Outro trecho. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu já respondo a questão que o Andy e a Fátima estão comentando. Mas, então, vejam, né? O que o Martin Luther King está falando? Ele está falando da igualdade, pessoas brancas e pessoas negras dando as mãos em igualdade, né? Somos todos iguais, vamos deixar de lado o preconceito, né? Então ele tem essa perspectiva bem pacifista, com palavras fortes e tocantes, que ao mesmo tempo levam as pessoas negras a se sensibilizarem, ou melhor, a se conscientizarem sobre a importância de lutar pelos seus direitos e, ao mesmo tempo, as pessoas brancas se sensibilizarem e se conscientizarem de que o racismo é errado. Então, Martin Luther King, ele tem uma oratória muito boa e ele começa a conquistar pessoas através dessa oratória. Respondendo a questão do Andy, né, que a Fátima comentou, o Andy perguntou se nos Estados Unidos não é comum religiões como a Umbanda, em que características de religiões. Como a Fátima comentou, tem o voodoo, né? O voodoo, na verdade, ele... como posso dizer? As religiões de matriz africana do Brasil, no caso, Candomblé e Umbanda, elas têm um grau de parentesco com o voodoo, que está presente ali no Caribe, né, na região do Haiti, e na região sul dos Estados Unidos, né, região de Nova Orleans, né, onde, inclusive, se passa a Princesa e o Sapo e tudo mais. Que são religiões primas que saem ali da região do norte da África, né, da região da Nigéria, e que cultuam essas divindades e tudo mais. Mas nos Estados Unidos se fortaleceu mais, de fato, o protestantismo como a religião afro-americana do que religiões de matriz africana, né? É muito pouco, é uma porcentagem muito pequena da população afro-americana que cultua os voodoos, né? E tudo mais, assim. Então, só uma coisa que, de novo, Pica-Pau, ótimo exemplo aí. Porque no Pica-Pau tem um preconceito muito grande contra o voodoo, né? Tem aquele jacaré lá que fica lá fazendo... É verdade, fala de voodoo atrás de jacu, um negócio assim. Tem um episódio que tem essa cena aí. Do voodoo. E é interessante a gente pensar, é uma coisa que eu tenho pensado recentemente, na demonização das religiões de matriz africana que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, zumbi é uma palavra de origem africana que vem de Zambi, e zumbi é um elemento do voodoo. E o que a cultura norte-americana faz? Transformam os zumbis em filme de terror, né? Então, tem um aspecto da cultura norte-americana de demonizar o voodoo, de associar o voodoo com demônios, né? Com, enfim, coisas horríveis, assim. Vamos fazer uma aula para caçar tudo que tem de errado no Pica-Pau, justo. Mas, enfim, continuando. E aí, o momento mais emblemático, né, um dos momentos mais emblemáticos do Martin Luther King, da luta que ele faz, é a marcha que ele faz de Selma a Montgomery, né? Ele quer atravessar aí a cidade de Selma e até Montgomery,
E ele faz uma grande marcha para isso, ele tenta uma primeira vez e não consegue, porque tem uma ponte, e daquela ponte para o outro lado é dominado por pessoas brancas extremamente racistas, e a polícia não deixa ele atravessar essa ponte, e aí ele faz uma união. Vocês podem ver aqui nas duas primeiras imagens, que aparecem Martin Luther King marchando ao lado de pessoas brancas, né? E aí ele é um pastor, mas aí o padre católico também vai com ele, então tem uma união muito, muito significativa dessa marcha de Selma para Montgomery. E o que é interessante nessa marcha? Porque essa marcha ela é extremamente reprimida. A polícia bate nas pessoas negras, né? A polícia espanca, vai para cima com a maior truculência, prende pessoas. E aí, pela primeira vez na história, o racismo estava sendo filmado, né? Então, a marcha de Selma, ela é simbólica porque as pessoas dos Estados Unidos inteiro assistiram na televisão as pessoas negras sendo espancadas a troco de nada. Elas não estavam armadas, elas não estavam depredando prédios, elas não estavam fazendo vandalismo, elas estavam se manifestando e caminhando pacificamente, com crianças, com idosos, e essas pessoas negras, elas são espancadas, né? Elas são presas, elas são arrastadas, puxadas pelo cabelo, e tudo isso nas mãos da polícia, e isso é filmado, e isso é visto assim pelos Estados Unidos inteiro. E isso foi, então foi a primeira vez que o racismo foi filmado e escancarado dessa forma, né? Isso me remete a uma fala do Will Smith, em que ele diz que o racismo não está piorando, ele só está sendo filmado, né? O caso do George Floyd, por exemplo, por que causou tanta comoção e revolta? Porque filmaram a polícia matando o cara, né? Ele falando, I can't breathe, e a polícia matando o cara. Então, isso que a gente vivencia hoje em dia, né? Do cara lá de Valinhos, que falou que o motoboy tinha inveja do tom de pele dele, tudo isso que a gente vê hoje em dia de racismo viralizando, começa em 1965, quando Martin Luther King faz uma marcha e os canais de TV cobrem a polícia espancando pessoas negras gratuitamente. E aí isso é muito simbólico para a luta dos direitos civis. O Martin Luther King ele é assassinado em 1968, quando ele estava prestes a fazer uma palestra, não lembro agora na cidade em que ele estava, mas ele foi assassinado por um membro da Ku Klux Klan, né, o movimento que a Fátima estava falando agora de pouco. Ele foi assassinado em 1968, e aí o Martin Luther King ele tem uma grande memória, né, nos Estados Unidos. Eu não lembro se agora é em janeiro ou em fevereiro, mas existe o dia oficial do Martin Luther King, é feriado nacional. Obama cita Martin Luther King quando ele é empossado como primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Então, Martin Luther King ele tem um peso enorme na história afro-americana. Outra pessoa fundamental na luta dos direitos civis afro-americanos é o Malcolm X. O Malcolm X ele tem uma perspectiva e uma estratégia de luta bem diferente do Martin Luther King. Para começar aqui, enquanto o Martin Luther King era um pastor evangélico, o Malcolm X ele é muçulmano, né? Malcolm, inclusive, Malcolm X, na verdade, não é o nome de origem dele, né? Mas ele... sim, o Malcolm X, ele é dessa época, inclusive, ele já se encontrou com o Martin Luther King, eles já conversaram, né? O Martin Luther King e o Malcolm X, eles são exatamente do mesmo período, eles estão lutando aí no mesmo período. A Isa perguntou o que aconteceu com o assassino do Martin Luther King. Ele está preso até hoje. Ele recebeu prisão perpétua. Eu não sei se ele já morreu, acho que ele não morreu ainda não. Ele deve estar preso ainda, mas ele recebeu prisão perpétua. Bom, o Malcolm X, ele era muçulmano e ele tinha uma perspectiva bem diferente de luta mesmo do Martin Luther King, né? Ele era mais radical, ele não tinha esse discurso de somos todos iguais, vamos dar as mãos aos brancos, vamos ser não violentos, vamos ser... Não, ele tinha um discurso bem mais radical no sentido da população negra enfrentar mesmo os brancos, né, de apontar o dedo na ferida racista da sociedade norte-americana. O Malcolm X, ele é o que nós chamaríamos hoje, não nós especificamente, né, mas o Malcolm X, ele é o que hoje chamam de racista reverso, sabe? Aquele
é aquele negro que é radical demais, aquele negro que se vitimiza demais, então ele é racista reverso, sabe? Malcolm X, ele tinha mais ou menos essa leitura por conta das falas dele. Aqui, então, eu separei algumas frases do Malcolm X. Nós não podemos pensar em nos unirmos com os outros até que sejamos primeiro unidos entre nós. Então, olha só, a gente não pode pensar em se unir com os brancos se nós, enquanto negros, ainda não somos unidos. Não podemos pensar em ser aceitável para os outros até que tenhamos primeiro provado aceitável para nós mesmos. Então, enquanto Martin Luther King está lá falando, vamos nos unir com os brancos, brancos, nos aceitem. Não, Malcolm X está falando, nós não podemos pensar em nos unirmos com os brancos. Nós não podemos pensar em ser aceitável para os brancos. Primeiro, nós precisamos nos unir entre nós, pessoas negras, nos aceitarmos nós enquanto pessoas negras, né? Aí a outra frase dele, que é a frase que eu mais gosto, é quando ele diz, se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. E isso é muito atual, porque agora em 2020, quando George Floyd foi assassinado e começam a população negra, né, o Black Lives Matter e tudo mais, vai para as ruas, o que acontece? Você tem uma enxurrada de jornais chamando os manifestantes de vândalos, os manifestantes de violentos, os manifestantes de radicais, que os manifestantes estão depredando o patrimônio. Você não vê os jornais xingando ou falando mal da polícia racista e violenta. Você vê os jornais falando mal dos manifestantes que estão recorrendo às manifestações, né? No filme Infiltrados da Clã, sim, esse filme é sensacional, vou falar dele daqui a pouco. Outra frase dele muito bacana, esse governo falhou com o negro, essa chamada democracia falhou com o negro. Então ele está falando mal do governo, né? Ele está falando mal do governo norte-americano, está falando que o governo norte-americano falhou com a população negra. Então o ataque, entre aspas, que o Malcolm X promove à população branca, a provocação que ele faz é muito maior. Enquanto Martin Luther King está falando, eu tenho um sonho de que os meus filhos não vão ser julgados pela cor da minha pele. Não, enquanto isso, o Malcolm X está falando, esse governo falhou com o negro, né? Ele está botando o dedo mesmo na ferida. E isso incomoda o governo norte-americano, ele é perseguido pelo FBI, né? Enfim, ele sofre uma grande perseguição por conta disso. E aí outra frase dele, não lutamos por integração ou por separação, lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Então, o Malcolm X, ele não está lutando para poder frequentar as mesmas escolas ou os mesmos hospitais que as pessoas brancas. Ele não está lutando também para se separar e para não ter mais pessoas brancas na vida dele. Ele está lutando para ser reconhecido como um ser humano, né? E aí tem um protesto muito interessante em que os manifestantes, eles dizem justamente isso. I am a man. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu não sou um animal, eu não sou uma besta, eu não sou um incivilizado, eu sou um homem. E o homem tem direito, o homem, ele tem decência, né? O homem, ele deve ser tratado como um homem. Porque as pessoas negras não eram tratadas como seres humanos, né? É uma coisa tão básica, mas que não acontecia, né? E era então necessário isso, né? As pessoas negras irem para a rua e gritar isso, eu sou um homem, né? I am a man. E aí o Malcolm X, ele foi assassinado em 1965. Então, veja, o Malcolm X, ele é assassinado em 1965 e o Martin Luther King é assassinado em 1968. E aí, como que a mídia noticiou a morte do Malcolm X em 65? Eu coloquei aqui a manchete do jornal Diário Carioca, do Rio de Janeiro, da semana em que ele foi assassinado. Olha o que estava dizendo o jornal Carioca. Assassinado líder negro racista em Nova York. Então, veja, até aqui no Brasil, eles chamam o Malcolm X de um líder negro racista, que seria o que hoje nós chamaríamos, então, de racista reverso, né? Assassinado líder negro racista. O Malcolm X, ele era visto como um negro racista, porque ele falava mal da população branca e isso era inadmissível, né? Mas aí ele foi assassinado em 65, o assassinato dele
foi comemorado pela população branca nos Estados Unidos e nunca investigaram quem assassinou Malcolm X. Prenderam 3 pessoas, mas essas pessoas, já foi provado que essas pessoas não tinham nenhum envolvimento na morte dele, inclusive 3 pessoas negras, né, prenderam essas pessoas, mas até hoje não se sabe, na verdade, aparentemente se sabe, mas isso meio que fica camuflado, quem matou Malcolm X e por que mandaram matar Malcolm X. E aí, então, só para falar um pouco das principais diferenças entre Martin Luther King e Malcolm X. Então, enquanto Martin Luther King era pacifista e pregava a não violência, Malcolm X era bem mais radical nos ataques à população branca. Malcolm defendia que a população negra deveria se unir por qualquer meio necessário, incluindo armas de fogo. E Martin Luther King... e aí é interessante a gente pensar também que eles tinham um público diferente. O Martin Luther King, ele pregava para um público afro-americano de classe média. Então, quem que assistia os discursos do Martin Luther King? Era a família negra que tinha frequentado a escola, eram aquelas pessoas negras que eram as primeiras pessoas negras a irem para a faculdade, aquelas pessoas negras que sabiam ler e escrever, que eram letradas, que trabalhavam em banco ou que tinham empresas, né? Era a classe média afro-americana que assistia aos discursos do Martin Luther King. O Malcolm X, ele pregava para as pessoas pobres. Então, ele pregava para os moradores em situação de rua, para os presidiários, para as pessoas analfabetas. Então, eles tinham públicos diferentes para pregar, né, para assistir o discurso. E aí, o Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras, ele surge na década de 60. Então, veja, ele surge um ano depois que o Malcolm X é assassinado e ele acaba em 1982. E ele literalmente acaba, assim. O Partido dos Panteras Negras, ele é criminalizado, os membros são perseguidos, são presos, são assassinados, e o Partido dos Panteras Negras acaba, né? Isso, a Jéssica comentou, e ela era muçulmana e não protestante. Exatamente. Bom, então, falando um pouco do Partido dos Panteras Negras. Os Panteras Negras chama partido, mas eles não eram literalmente um partido político no sentido de disputar eleições, essas coisas, né? Então, o que eles pregavam? Basicamente, a autodefesa da população negra. Então, a polícia entra num bairro negro e mata uma pessoa negra gratuitamente, então a população negra vai começar a se armar para quando um policial racista entrar, eles vão matar o policial racista. Essa era a ideologia do Partido dos Panteras Negras. E, além disso, eles tinham uma ideologia revolucionária e socialista, né? Socialista no sentido marxista, né? De entender a luta de classes, né? E de pegar em armas para fazer uma revolução. Então, eles tinham o ideal de fazer uma revolução, matar pessoas brancas se necessário, defender ao máximo as pessoas negras, né? E aí a gente tem um momento em que eclode o que é chamado de Black Power, né? O poder negro, poder para o povo negro, né? Não é à toa que não é só o cabelo, ele faz parte, né? A estética faz parte, mas o Black Power não é só do cabelo, é realmente poder negro, né? Poder para as pessoas negras, porque as pessoas negras não tinham poder nenhum. Então, o Partido dos Panteras Negras, ele prega isso. Só voltando rapidinho, que o Andy falou, né, do lado ético que concorda com o King, mas, por outro lado, entende a radicalização do Malcolm X. É muito interessante a gente pensar no Martin Luther King e no Malcolm X através do X-Men, né, em que o Dr. Xavier, o professor Xavier, ele é muito Martin Luther King. Os mutantes têm que fazer parte da mesma sociedade que os humanos, porque somos todos iguais, e vamos mostrar para os humanos de uma forma pacífica que nós não somos violentos, enquanto o Magneto tá lá, não, porque os mutantes são superiores e nós não devemos nos integrar com a população, nananana, né? Então é interessante a gente pensar também no Malcolm X e no Martin Luther King como o professor Xavier e o Magneto do X-Men. Eu não sei até que ponto é verdade, mas aparentemente, quando eles foram fazer os X-Men, eles pensaram justamente fazer essa analogia com o movimento dos direitos civis da população negra. E aí, dentro dos Panteras Negras, uma das principais lideranças é a Angela Davis.
A Angela Davis, que é filósofa, atualmente ela dá aula de filosofia em uma universidade lá dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar qual, mas a Angela Davis, ela, por ser parte dos Panteras Negras, ela foi perseguida, ela foi presa, ela ficou boa parte da vida dela presa, considerada como uma terrorista, até ela ser liberta, né? A Angela Davis, ela veio para o Brasil 2 vezes recentemente, acho que uma em 2018, outra em 2019, eu não lembro exatamente, mas ela já veio aqui para o Brasil, ela fez palestra em São Paulo e tudo mais. Então, aí, para vocês verem, a criminalização dos Panteras Negras, né? A Angela Davis, ela tinha o cartaz dela como perseguida, como terrorista mesmo, né? Wanted by the FBI, né? Então, tinha uma recompensa para quem entregasse Angela Davis, e não só ela, também a Sata Shakur, que era outra militante, que está refugiada em Cuba, que inclusive é tia do Tupac Shakur, né, o rapper assassinado lá nos Estados Unidos, enfim. Então tem uma perseguição, uma criminalização dos Panteras Negras pelo FBI. Aí a gente tem o Fred Hampton, que ele era líder do FBI, ele era líder dos Panteras Negras, e ele foi assassinado pelo FBI em 1969. Então, vejam, todas as lideranças dos Panteras Negras ou foram assassinadas pelo FBI, né, pelo governo dos Estados Unidos, ou foram presos. E tem gente dos Panteras Negras que está preso até hoje, ou que não pisa mais os pés nos Estados Unidos, porque se entrar nos Estados Unidos vai ser preso ainda hoje. E aí tem essa frase emblemática do Fred Hampton, em que ele diz: você pode matar um revolucionário, mas não pode matar uma revolução. E agora, no começo de 2021, vai sair um filme sobre a vida do Fred Hampton e sobre o cara que se infiltra do FBI para assassinar o Fred Hampton. E quem vai fazer o Fred Hampton é o Daniel Kaluuya, que é o que faz o Corra, e ele também aparece em Pantera Negra. E aí a gente tem o legado dos Panteras Negras na cultura popular, né? A cadeira de Wakanda, né? O trono de Wakanda, do príncipe T'Challa, é inspirado no trono do Partido dos Panteras Negras, né? O próprio nome Pantera Negra é inspirado no Partido dos Panteras Negras, porque eram, então, pessoas negras articuladas que ameaçavam, que davam medo na população branca, né? Então a gente tem esse legado dos Panteras Negras, apesar deles não existirem mais. A gente perguntou se até hoje eles são considerados um grupo terrorista. Eles não existem mais, mas os membros deles são considerados como pessoas terroristas. E aí, apesar deles não existirem mais, a gente tem essas referências na cultura popular. Por exemplo, em 2016, a Beyoncé, ela se apresentou no Super Bowl, e ela e todas as bailarinas dela estavam vestidas como os membros dos Panteras Negras, né? Olha lá, a roupa preta, de couro, a boina, o cabelo afro, né? E isso foi um caos para a sociedade norte-americana, né? Como assim a Beyoncé está homenageando esses terroristas racistas reversos, né? Mas a gente tem, então, esse legado até hoje. Em 1968, nas Olimpíadas, 2 atletas, quando eles ganharam a medalha em primeiro e segundo lugar, eles vestiram uma luva, a luva dos Panteras Negras, e colocaram o punho para o alto, né? Como símbolo aí de protesto. Como a gente viu agora esse ano, o Lewis Hamilton, que a Fátima falou, vem fazendo isso. Os jogadores de basquete da NBA também vêm fazendo isso, né? Esses protestos nos jogos. E o Black Power, né? O cabelo afro-armado, que é uma forma de dizer que nosso cabelo é bonito, os nossos traços são bonitos, nós não precisamos alisar o cabelo, né? Nós não precisamos sentir vergonha de quem somos, nós somos negros poderosos, né? O Black Power. E aí, então, alguns artistas que marcaram esse período da luta dos direitos civis. A Nina Simone, ela é considerada como uma das vozes dos direitos civis. Nas músicas dela, ela fala muito sobre isso, né? Tem uma música dela chamada Enganou, em que ela fala: eu não tenho casa, eu não tenho... ela fala, não tem um monte de coisa, né? Enfim, eu não tenho direitos. E aí depois ela fala: eu tenho meu cabelo, eu tenho meus olhos, eu tenho meus lábios, né? Eu tenho minha vida. Então, o que ela está falando isso? Ela está falando da realidade dela enquanto uma mulher negra afro-americana, né? Em que ela não tem nada, em que ela não tem direitos, mas que ela tem o corpo dela, e que o corpo dela é um ato político em si. E várias outras músicas da Nina Simone que ela reforça aí desses direitos. A Mahalia Jackson também é considerada como uma das vozes dos direitos civis. Ela marcha ao lado de Martin Luther King,
e ela canta enquanto Martin Luther King está fazendo as manifestações. James Baldwin maravilhoso, ele era um escritor afro-americano, e é importante ressaltar, inclusive, que ele era um escritor gay afro-americano, e ele é considerado como um dos primeiros escritores a escrever um romance gay na literatura norte-americana, além de ser um dos porta-vozes dos direitos civis, né? Então, James Baldwin, ele hospeda o Malcolm X na casa dele, ele também é amigo do Martin Luther King, ele dá aí diversas entrevistas, né? Ele é uma figura muito importante nesse período. E a Maya Angelou, que morreu agora em 2014, ela é poetisa e ela também escreve bastante sobre esse período dos direitos civis. Vou ler aqui rapidamente um trechinho do poema da Maya, chamada Eu Me Levanto. Ela fala: da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção ao novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Então são algumas vozes, né, tanto da música como da literatura afro-americana que surgem para falar desse período dos direitos civis. E aí, em 1964, a gente tem a assinatura da Lei dos Direitos Civis pelo presidente Lyndon Johnson. E aí, quando ele assina esse documento, dá para ver atrás do presidente o Martin Luther King ali. Quando ele assina esses documentos, então, essas leis de segregação, elas começam a cair por terra, né? Então, os negros, eles ganham o direito ao voto, as relações interraciais, né? Ou seja, pessoas negras podem casar com pessoas brancas, pessoas negras podem frequentar as mesmas escolas, os mesmos hospitais, as mesmas faculdades, e assim por diante. Mas, ainda hoje, a gente não pode dizer que os Estados Unidos não é um país racista, né? A Jéssica vai falar um pouco mais do Black Lives Matter, mas se as questões raciais tivessem, de fato, se resolvido com a assinatura da Lei dos Direitos Civis em 1964, agora, em 2020, nós não precisaríamos de um movimento como Black Lives Matter, né? E aí, então, para encerrar, algumas indicações de... peraí, deixa eu ver aqui. O Andy perguntou se nos Estados Unidos é ensinado nas escolas. Sim, nos Estados Unidos é ensinado na escola. Eu não sei te falar exatamente o grau em que isso é ensinado, mas o mês de fevereiro, aqui no Brasil, nós temos o mês de novembro como mês da consciência negra, né? Então, geralmente, no mês de novembro, que as pessoas falam um pouco de Zumbi dos Palmares, e falam da história e da cultura afro e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, no mês de fevereiro, eles têm o mês da história negra, o Black History Month. Então, no mês de fevereiro, tem a exaltação da história da comunidade afro-americana e tudo mais. Mas eu acredito, pelo pouco que eu conheço, que nos Estados Unidos é mais ensinado, é mais reforçado a história afro-americana do que aqui no Brasil é ensinado a história afro-brasileira. Isso sem sombra de dúvidas. Então, aqui algumas indicações de filmes, séries e documentários. Tem um filme da Harriet Tubman, que foi uma mulher negra escravizada, que lutou pelo fim da escravidão. A Jéssica vai falar um pouco mais, né, desse contexto da Harriet, numa música que ela vai apresentar. Sobre o Malcolm X, existem 2 filmes, um que é uma biografia do Malcolm X, em que o Malcolm X ele é feito pelo Denzel Washington, chamado Malcolm X, e um documentário da Netflix, muito interessante. Essa é uma série, na verdade, acho que tem 5 episódios, e chama Quem Assassinou Malcolm X. É bem interessante, que fala justamente sobre isso, né? Fala da história do Malcolm X, sobre esse assassinato dele, sobre a forma como ele foi perseguido pelo governo dos Estados Unidos e teve a morte encoberta. Selma, Uma Luta pela Igualdade, é um filme que fala daquela passeata, né, que eu disse, que aconteceu em 1965, foi a primeira vez que o racismo foi filmado, né? Fala, então, aí da vida do Martin Luther King, tem a Oprah Winfrey no filme também. Aliás, a Oprah é quem produz o filme. É um filme bem interessante. Sobre os Panteras Negras, tem um documentário dos Panteras Negras, Os Panteras Negras, A Vanguarda da Revolução, tá na Netflix. E também na Netflix tem um documentário Libertem Angela Davis, que fala desse período em que a Angela Davis passou na cadeia.
Infiltrados na Clã, um filme sensacional, já foi comentado agora de pouco, né? O filme se passa nos anos 60, justamente nessa época aí dos Panteras Negras, né? Da luta dos direitos civis, mostra como que a Ku Klux Klan, ainda nos anos 60, era forte e atuante, mas também mostra como que o FBI, né? Como que a polícia dos Estados Unidos tentava criminalizar os movimentos negros. É bem interessante, assistam se puderem. E o que aconteceu, Senhorita Simone, né? What Happened Miss Simone, que é um filme que fala sobre a Nina Simone, a história dela, o envolvimento dela na luta dos direitos civis, né? Do movimento negro, também da Netflix. E, por último, esse daqui que vai estrear em 2021, Judas e o Messias Negro, que é o filme que fala sobre o líder dos Panteras Negras, que foi assassinado pelo FBI em 1969, com o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield. Os dois fazem o filme Corra. Está previsto para estrear no começo de 2021. Vamos ver aí se a pandemia vai atrasar ou não a estreia. Mas é isso. Então, vou agora parar a minha apresentação e passar a bola para a Jéssica. Bom, gente, primeiro, eu queria... Fantástica, tô adorando. Então, o Guilherme comentou que eu vou começar mostrando... Dar uma descansada agora, vocês começando escutando essa música que... Bom, primeiro escutem, depois eu vou contar um pouquinho sobre ela. Vou já avisar que é uma música bem antiga. Ela começou na tradição oral, tem mais de 200 anos. E, então, assim, de história viva, é simplesmente maravilhosa. Espera, não tá compartilhando som. Esse que vai representar o som. Então, e também, agradecendo de novo a presença de vocês. Para quem estiver pelo YouTube que não me conhece, eu sou a Jéssica, eu dou aula de inglês. Me avisem se estiver dando para ouvir, ou se precisar começar a aumentar o som. Tem como aumentar um pouquinho mais? Sim. No meu aqui, ele agora começou a dar um chuvisco no fundo, esquisito. Antes da aula eu testei, ele estava tocando muito bem antes da aula. Tá travando para você? Droga! Vou tentar começar na parte. Ok. Aumentei um pouco o som. Seu áudio também está gravando, Jéssica. Oh, não. Tá. Tô desligando meu vídeo para ver se assim ajuda a melhorar a qualidade do som. Me avisa como vai saindo agora. God's gonna trouble
Ok, então. Voltando aqui meu. Então, não sei se vocês sentiram isso. Infelizmente aqui a qualidade do vídeo estava bem baixa, mas essa música ela tem uma energia muito grande. Da primeira vez que eu ouvi ela, eu tive esse privilégio de conseguir ouvir ela ao vivo numa palestra na faculdade, e a palestrante cantou isso. É uma energia muito bonita que essa música passa. Você sente. Nossa, eu quase chorava quando ela cantava. E eu achei que a interpretação desse coral, em especial, tem bastante dessa energia. E aí, o que eu falei, essa música tem uma história muito antiga e muito bonita. Vou começar a mostrar aqui um pouquinho da letra para vocês verem exatamente do que é que eu tô falando. Opa, página errada. E lá vai. Aê! Ok. Começando do zero. Aquele lá tava de que tá apresentável. Vamos lá. O que a gente mais escuta já no começo da música é essa letra. Wade in the water. Alguém já ouviu essa palavra wade em algum lugar? Ela não é muito usada. Viu? Então, wade é um verbo que quer dizer andar no meio da água, sabe? Esse verbo aqui, wade, é basicamente isso daqui que eles estão fazendo aqui nessa foto. Uma pessoa andando no meio do rio. Sabe quando a água... Ó, esse aqui também. Quando a água não tá a fundo bastante para você nadar, aí você anda. Você atravessa a água andando.
Então, essa primeira aqui é uma coisa mais banal, um pessoal explorando montanhas. E essa aqui, você nota que aqui já tem um contexto mais religioso. Aqui embaixo, é que se eu baixar o mouse ali em cima, vai aparecer essa tarja cinza chata. Tá escrito ali, baptism. Então, eu não fui de jogador na NBA. Então, olha só. Um lugar pra ver falar pro Wade, mas ok. Um batismo. Você nota que essa música, originalmente, como eu falei, ela vem em versão oral. Eu já vi 2 versões dela. Pesquisei bastante, não consegui descobrir exatamente se ela nasceu como música que era cantada nas plantações ou como hino de igreja. Provavelmente 2. Uma coisa que começou como hino de igreja, você sabe como que é hino de igreja, aquela coisa que você escuta, canta, e você começa a lavar a louça, começa a trabalhar, você começa a cantar também. Cantar durante o trabalho é uma coisa há séculos. E essa música, além de ter esse caráter religioso de, olha, vamos andar no meio da água, vamos nos batizar. Olhando um pouco mais da letra dele, ele comenta, wade in the water. Então seria, ande pela água, atravessem a água. Quando eles falam children, então, wade in the water, children, esse children normalmente a gente traduz como crianças. Nesse sentido, fica mais apropriado a gente traduzir como filhos. E children também pode ser usado para filhos. Ah, mas e son? Son é só filho homem. Se você é um pastor de igreja, você está se referindo aos cristãos em geral como filhos de Deus, você não vai falar como sons of God, você vai falar children. Então, todos nós filhos e filhas de Deus. Então, atravessem a água. E aí ele diz, God's gonna trouble the water. Essa palavra trouble talvez se conheçam de alguma música como encrenca, problema, mas não é só isso. Trouble também é o contrário de calmo. Então, o contrário de uma água calma é uma água agitada, uma água com ondas. Então, ele está dizendo, atravessem a água, meus filhos. God's gonna trouble the water. Seria, Deus vai agitar essas águas, ele vai pôr ondas aqui. Dá para interpretar isso como Moisés atravessou a água, não exatamente que nem esses caras daqui da foto. Ele conseguiu pôr água um de cada lado. Também dá para interpretar imaginando a seguinte coisa. Imagina que você nasceu no sul, você quer chegar no norte. Mas os fazendeiros têm, os capitães do mato, que têm cachorros que farejam. Como que você faz para escapar? Você vai pela água. O cachorro não fareja na água. Então essa música, além de ter esse sentido religioso, de pensar em batizado na água, batizado evangélico, pensar em Moisés, também tem esse cunho educativo, ensinando como fugir para conquistar sua liberdade no norte. E tem uma figura histórica em específico, que é daquele filme que o Gui indicou, que chama Harriet. Um pouquinho mais da letra, deixa eu chegar nela. Olha aqui. Eu grifei essa palavra aqui, Moses. Então, eles começam a repetir durante a música. Quem que é o menino vestido de vermelho? Quem que é o menino vestido de branco? Então, eles repetem várias vezes. Quem que é uma pessoa vestida de várias cores? E aí eles fazem teorias. Must be the children that Moses led. Então, devem ser as crianças, os, digamos, filhos de Deus, que Moisés liderou. Não foi só uma figura da Bíblia. Moisés foi o nome dessa abolicionista que guiou mais de 200 escravos do sul para o norte, sem perder nenhum, nunca. Ela ficou muito conhecida por isso. Tem filme sobre ela, que é inclusive fantástico, que o Guilherme também indicou, o Harriet, e ela era chamada de Moisés. Esse trabalho que Moisés fez de libertar os israelitas da escravidão é o trabalho que ela fez, libertando o povo dela da escravidão. Outra linha que fala mais ou menos a mesma coisa. The Israelite. Então, quem é the Israelite? O israelita, Moisés. É a mesma coisa. Moisés, o israelita, a Harriet. A Moisés, quem salvou tantas pessoas da escravidão. Essas frases que são repetidas, a música repete isso bastante. Também é uma característica de música de trabalho, né? Normalmente que você canta no trabalho, esse jeito mais repetitivo. E aqui, a foto da nossa personagem histórica fantástica, Harriet Tubman. Eu imaginei que na parte do Guilherme ia falar um pouquinho mais dela, então eu não fiz mais slide sobre ela, agora eu tô chateada sobre isso. Mas é uma história simplesmente fantástica. Tem um filme sobre ela, que vocês viram no pôster lá, vai mostrar que ela nasceu no sul escravizada, foi pro norte, e ela começa a fazer esse trabalho de voltar pro sul para libertar cada vez mais pessoas. E é muito bom o filme, você vai ver cada vez ela salvando mais pessoas, e termina o filme com essa música. Essa música
conta a história, não só dos escravos que fugiram, como dela, que ficou a famosa técnica que depois muitos usaram, de fugir pela água. Além de contar toda essa tradição, uma música de trabalho com um cunho educativo, ensinando como fugir, conquistar a liberdade. E ok. Eu vou falar desse outro tema, que já foi tocado pela Fátima, aqui da tal da Jungle Loss. Discutimos de onde que saiu esse nome. Coloquei aqui o ano em que elas foram oficialmente aceitas e oficialmente não mais aceitas, para mostrar como tem praticamente 100 anos aí. Se você pensar o ato de voto, é 65. Então, gente, 100 anos, redondo. O que aconteceu aqui em 65? Fim da Guerra Civil. E o que aconteceu lá em 64, 65? O ato dos direitos civis, que a Fátima já cobriu. O que aconteceu nessa época? Como vocês já viram. Prestem atenção nessa porta. Grande, bonita. Presta atenção nessa portinha. Adivinha quem entrava por cada lado. Aquele lá, ela também mostrou os bebedouros. E aí também achei interessante colocar essa foto, que a Fátima chegou a comentar. Pessoas de cor. É muito comum essa expressão. No Brasil não tanto, mas nos Estados Unidos eles usam muito esse people of color. Por quê? Eles também não querem mexicano, latino, bacurau, que o americano fala pro brasileiro, mas você não é branca, você é latina. Então, basicamente isso. Aqui mostrar que a segregação ia inclusive para estabelecimentos inteiros. Não era só um estabelecimento que era dividido, por aqui entre os pretos, por aqui entre os brancos. Estabelecimentos, por exemplo, aqui é um cinema. Theater não é só teatro, que nem no inglês europeu, é um cinema. For colored people. Então. E aqui, cena que também já foi bem discutida do ônibus. Interessante lembrar que tinha uma quantidade mínima de assentos marcada para os pretos, mesmo que o número de passageiros pretos fosse muito maior do que o número de brancos. E aqui, como a Fátima já explicou, que nós tivemos o boicote dos ônibus. E eu falei ali em cima, gente, eles fizeram um super esquema de mais de um ano esse boicote. Durante mais de um ano, eles conseguiram fazer com que as boicotando os ônibus não perdessem o emprego. Como? Garantindo que elas conseguissem chegar ao trabalho onde elas precisavam, com carona, a pé e fora. Bem aqui, nossa figura central também, Martin Luther King Jr. Vocês viram bastante o Guilherme já explicar. Opa. Trouxe um pedacinho de um trecho dele, uma frase importante, que ressalta essa diferença, o Guilherme explicou, da não violência. Então, se você tiver armas, leve-as para casa. Por favor, não as busquem. Nós não podemos resolver esse problema com violência retaliatória, sabe? Devolvendo a violência que a gente enfrentar a violência com não violência. Intersemite não é só o nome do nosso programa aqui de encontrar, também é, sabe, o jeito que você encara uma coisa. Lembre das palavras de Jesus. Ele que vive pela espada, morre pela espada. Hein? Porque ele era pastor. Então ele também tinha esse... A gente tem uma retórica fantástica que vem dos pastores. Ele também tinha essa ideologia de pasto da Bíblia, vamos amar nossos irmãos. Bem bonito. E outras causas defendidas por ele. E a segregação do ônibus foi como tudo começou. Guerra do Vietnã, por quê? Guerra do Vietnã, quem é que mais ia lá morrer na Guerra do Vietnã? Não era o soldado branco, eram os soldados pretos. Quem é que tinha alistamento militar obrigatório? Soldados pretos. De onde eu toda a polêmica do Muhammad Ali, por exemplo. Uma pena que eu não coloquei o Muhammad Ali no slide, agora que eu tô pensando, gente. Falei de Guerra do Vietnã, tem que falar do Muhammad Ali. Muhammad Ali, ele tinha o nome de Cassius Clay, e ele se converteu pro islamismo. Assim como Malcolm X, que também era muçulmano. Ele passou a adotar o nome muçulmano de Muhammad Ali, e ele disse, eu não vou lutar na guerra. Claro que isso deu problema para ele.
e também, voltando aqui para o Martin Luther King, que está no slide, ele também era contra a desigualdade social. Mas pro final da vida dele, ele estava inclusive falando, black and white, unite and fight, que dizia que os brancos e os pretos tinham que se unir contra a pobreza e não contra o racismo. Que é mais uma das coisas que ele vai acabar sendo criticado antes. A minha ideia aqui era dar uma paradinha no slide e começar a mostrar o discurso do I Have a Dream, mas, bom, como vocês já viram bastante trecho com o Guilherme, eu acho que talvez fique um pouco repetitivo. Vamos ver se eu tenho no final. Aqui também já é 4 horas, não quero comer a parte de vocês. Mas vamos lá. Uma questão do Enem. Essas questões, é uma pena que eu só trouxe uma, mas às vezes acontece de vocês verem essas questões, principalmente porque é uma coisa muito atual com o movimento do Black Lives Matter. Recente. Traz uma música. Essa música não é de nenhum cantor negro ou do movimento. É escrita pelo Paul McCartney. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte, vocês estão em 2016 fazendo esse Enem e vocês batem o olho nessa questão. Não sabem que eu estou falando de igualdade racial. Como vocês fazem para descobrir sobre o que é essa questão? Afinal, o que a pergunta da questão pede é o que Paul McCartney defende? Então, o nome da música é Ebony and Ivory. Alguém sabe o que é isso? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem gabaritar essa questão. Opa, ok, tô mais rápido. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem gabaritar essa questão, mesmo não conhecendo as palavras. Isso daqui. Você consegue entender que duas coisas diferentes, cujos significados você não sabe, vivem em perfeita harmonia. Live together. Talvez você já tenha visto em algum filme, música. Então, live. Pensa nas lives que a gente faz no YouTube. Elas estão acontecendo o quê? Ao vivo. Então, ao vivo, vivem em perfeita harmonia. Oh Lord, why don't we? Quando você vê Lord em maiúscula, pensa que é o jeito que a gente fala, ó Senhor. Para não chamar o nome de Deus em vão, você fala, ó Senhor. E põe uma letra maiúscula. Então, Lord seria o Senhor Deus. Why don't we? Esse don't we vocês sabem. We, pronome, nós. Don't é negação. Então, nós não. E esse why? Lembra do jeito de fazer pergunta em inglês. Lembra desses aqui. Por quê? Por que não nós? Coloquei esse which aqui depois de uma linha, porque normalmente quando o professor de inglês apresenta as formas de fazer pergunta, esse aqui é deixado de fora. Mas eu acho que é bom vocês conhecerem. Ok. Então, você sabe que duas coisas diferentes vivem em perfeita harmonia? Por que, ó Deus, nós não? E aí, como o Tomás já colocou, seria o Ebony and Ivory. Ebony é o ébano, madeira, preta. Ivory, marfim, branco, explorado na África. Eles vivem em perfeita harmonia, lado a lado, no meu teclado do piano. Sendo assim, a gente pode perceber que esta questão está defendendo o quê? Aprendizado compartilhado? Necessidade de donativos? Manifestações culturais? Bem em relação ao mal? Respeito étnico? Exato. E tinha ditator na questão, tinha sim. Porque fala, we learn to live, we learn to give. Talvez uma pessoa olhe para a palavra give e pense, é donativos. Mas não, não é. Distrator. Perfeito, posso voltar a contar as coisas. Então, o Black Lives Matter. Muita gente tem a impressão que ele surgiu esse ano depois do assassinato do George Floyd. Mas não. Ele existe desde 2013. Olha, eu peguei aqui um print da página do Black Lives Matter. Eles têm um site. Não é todo mundo que tá lá com a bandeirinha que é afiliado ao negócio, porque não é um partido político exatamente. É uma coisa descentralizada. Decidi, então, entrar aqui na parte sobre eles para ler para vocês o que eles falam sobre a história do movimento. Foram fundados em 2013, em resposta ao julgamento do assassino
do Trayvon Martin. Gente, eu li sobre esse menino. Alguém chuta por que ele foi morto? É revoltante. Exato. É. Mas basicamente, ele estava na rua correndo, a polícia olhou, nossa, correndo, deve ser bandido, foi lá e foi aí que começou o negócio. Esse tipo de coisa, infelizmente, é muito comum. Ele não é um caso isolado. Existe muito dessa história de... Pensa naquela família no carro que levou 300 tiros ano passado. Tem um monte de casos assim, mas esse caso em específico foi o que acabou dando estopim desse movimento em 2013. Em 2013, a gente estava tendo aquela onda de movimentos ao redor do mundo por vários motivos. E um deles foi esse. Então, ele tem um caráter global, não só nos Estados Unidos, tem no Reino Unido, no Canadá. Pensa que no Reino Unido, esse ano, eles começaram a derrubar estátuas de vendedores de escravos. Tinha várias, aliás, ainda tem várias estátuas no Reino Unido desses vendedores de escravos. Por quê? Porque esses caras, eles trabalhavam fazendo comércio da Europa, das colônias até a metrópole, e eles acabavam desenvolvendo as cidades a cidade de origem dele. Então, por exemplo, tô tentando lembrar o nome daquela cidade costeira lá que tem um vídeo dos caras derrubando a estátua. Aquele cara tinha uma estátua porque ele que fundou escolas lá, tudo. Então, os branquinhos que moravam lá gostavam dos vendedores de escravos. Eles pensavam que eles eram gente muito legal que investia na cidade. E esse ano, com essa força bem grande que o Black Lives Matter ganhou, bem grande, nossa, tô repetindo muito palavra hoje, perdão, gente. Com essa força do movimento, as pessoas começaram a questionar também os líderes que elas admiram. Por exemplo, por que você vai ter uma estátua de um vendedor de escravo na cidade? Foi antes quando eles começaram a derrubar estátuas lá na Europa. E nos Estados Unidos, quando começaram a ter que sair para protestar no meio de uma pandemia, pedindo por menos violência policial, pedindo por uma polícia que não fosse assassina, e sim que protegesse. Inclusive, em alguns lugares conseguiram dar a organização policial. É muito interessante as ideias que eles tiveram. Sim. E aqui também achei que era importante eu trazer, em 2014, o LeBron James e o Kid protestaram nas quadras da NBA por causa desses assassinatos do Martin. Exato. É uma coisa bem impactante. Bom, 2013 já faz 7 anos, pode estar meio esquecido. Enfim. Não escrevam na redação do Enem que Black Lives Matter nasceu esse ano. Por favor, não, tá? Ele não nasceu esse ano. Oficialmente, essa expressão foi cunhada em 2013. Mas ele ganhou força esse ano. Então, gente, algumas expressões que eu acho importante vocês conhecerem. Alguém aqui já viu... Eu coloquei aqui em alto em post, em tweets, mas, gente, não é só a internet. O New York Times usa essas expressões. Isso aparece em jornal. Os que eu coloquei em negrito são os que aparecem. Inclusive, não era pra esse aqui estar aparecendo, era pra estar animado, era pra eu mostrar um de cada vez. Mas vamos lá. POC é People of Color ou Person of Color. Então, normalmente, você vê muito certo, por exemplo, eu começo a seguir um artista no Twitter. Ele coloca aquela informação básica dele. Às vezes eles colocam 23 anos, USA, POC. Então, é o artista que está se identificando como person of color, como um dos motivos, uma das coisas que as pessoas colocarem esse POC para falar não só de pessoas negras, aquilo que eu comentei, diferente, aquela placa lá que tinha, da Jim Crow, pessoas negras, seria pessoas não brancas. Por que não fala não white, então? Existem pessoas que falam não white, mas isso é muito raro e muito problemático. No momento que você fala que é non white, você está querendo dizer que o normal é ser branco e que qualquer coisa que desvia do branco é anormal. Pensa que chamar uma pessoa de não alguma coisa é chamar ela de anormal. Então é bem problemático dizer que o mundo é centralizado ao redor do branco. Todo mundo que não é branco é non white. Então, por favor, evitem o non white, apesar de algumas pessoas ainda usarem. É um termo que já foi bem problematizado. E também você começou a ver muita gente, principalmente também em jornal, usando Black, Indigenous and People of Color.
Esse aqui eu já vi sendo usado, inclusive, como adjetivo. Às vezes você vê colocarem no jornal. We need to hire more BIPOC actors. Então, precisamos contratar mais atores que são Black, Indigenous and People of Color. Lembrando que esse indígenas está falando dos indígenas, mas quando você vai falar dos indígenas especificamente, em inglês, evita a... Gente, vou ter que ser... Ai, tudo bem, eu agradeço pela aula. Quando for falar dos indígenas especificamente em inglês, evitar a palavra Indian. Indian também é uma coisa bem estereotipada, sabe? Tirando nasceu na Índia, por que você vai chamar alguém de Indian? Então, Native American é o termo que é aceitado. E, por favor, vocês são mais maduros do que ficar falando, o mundo tá chato, não quero ser politicamente correto. Não falem isso. E aqui, outros termos que também estão em aula esse ano, só que não tanto quanto esses dois. WOC, que seria Women of Color, e MOC, que seria Men of Color. Por que é importante a gente ter um termo que fale de homens e mulheres pretas? Porque eles sofrem violências diferentes. Por exemplo, mulheres pretas sofrem violência obstetrícia, mais violência doméstica. Homens pretos sofrem mais violência policial. É importante a gente conseguir diferenciar os grupos para diferenciar os preconceitos que eles estão sofrendo e poder combater. E, bom, com isso eu termino minha apresentação. Eu ia mostrar o discurso do Martin Luther King, mas já é 4h15, eu não quero roubar a tarde de vocês. Bom, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, todo mundo que ficou até agora. E todo mundo que assistiu, nem que seja um pouquinho, eu agradeço muito. Foi muito, muito bom. Obrigada. Para vocês também. Então, tá Deixa eu mandar uma gravando. mensagem pra Fátima pra ela Tá parar a gravação. gravando a reunião, só que não sei como é que Deixa eu mandar para. uma mensagem pra Fátima. E no YouTube acho que não tava passando. Será que se a gente sair a gravação continua numa tela preta ou será que não? Pergunta pra Fátima o que acontece, porque acho que foi ela que criou a reunião. É. E desde da aula da Fátima não tá passando no YouTube. A live não tava transmitindo. Pior que ela não tá online já faz 1 hora. Eu não sei se ela vai conseguir ver a mensagem aparecer aqui para a gravação. Ai, ai. Bom, então acho que a gente vai ter que sair É, e ver o que vamos sair ver o que acontece. acontece. Enfim, Falou. obrigada pela participação. Valeu, Jéssica. Tchau. Tchau.